pessoal, sejam bem-vindos à Speaking Academy, a sua academia do inglês. E agora, hoje estamos já na semana 5, né? E o assunto da semana é would. Então, com would, a gente vai aprender a expressar a condicional em inglês, né? Então, o que seria condicional? Para você entender de forma mais simples, seriam aqueles verbos que terminam com ria no português. Por exemplo, eu beberia, eu comeria, eu faria. Mas a gente vai ver exatamente aonde que a gente usa e qual o jeito certo de usar, tá bom? Então, ah, começando aqui, eu vou começar pela estrutura, né? Que é mais simples a gente começar pela estrutura. Então, a estrutura na afirmação vai ser sujeito mais would mais verbo. Sempre que vocês tiverem dúvida, é legal vocês virem na estrutura, tá bom, gente? Então, pensando assim de forma bem sistemática mesmo, porque até ficar natural. É coisa bem simples também, né? Mas tendo qualquer dúvida, você vem aqui e já pensa na estrutura, né? Como que eu monto a frase, né? A frase ela tem sempre uma estrutura, né? Então aqui, I would like coffee. Então aqui sujeito, eu would like. O que seria would like? Gostaria. Like é gostar, would like, eu gostaria. Coffee. Eu gostaria café. Mas no português a gente não fala assim, a gente fala eu gostaria de café, né? No inglês você não tem esse de, entendeu? Então nem sempre a frase vai ser palavra por palavra, né? Ok? Na frase negativa, como que vai ficar? Sujeito mais would not mais verbo. Então, aqui, muito simples, né? Você acrescenta o not, já está na negativa, né? I would not go there. I would not go there. Que seria eu não iria lá. Eu não iria, né? Go é ir, né? Então, eu vou seria eu vou. Na condicional seria eu iria. Negativa, eu não iria, né? Eu não iria lá, ok? E na frase interrogativa, como é que fica? Would, né? Você começa com would, né? Lembra que você sempre inverte a ordem para fazer pergunta em inglês, sempre com qualquer verbo, seja ele auxiliar, seja o to be, tá bom? É uma regra, né? Então, would mais sujeito mais verbo. Então, aqui, ó, would you help me? Seria, você me ajudaria? Would you, né? Você, help, ajudar, help é ajudar, né? Me, eu. Você, né? No caso, me, né? Então, você me ajudaria, né? O would transforma o help para ajudaria, né? Ok, legal. Então a gente viu a estrutura, né, de como usar o would. Aí, aonde a gente usa? Então, aí é o seguinte, aos poucos a gente vai vendo isso também, vocês vão aprendendo cada contexto que a gente vai usar. Mas basicamente são esses aqui. Quando você faz pedidos, né, educados. Então, quando você vai pedir algo em inglês, você não vai falar me dá, entendeu? Você vai sempre pedir de forma educada. Por exemplo, ah, help, ajudar, né? Você me ajudaria? Would you help me? Né? Você poderia me ajudar ou você me ajudaria, né? Assim, o sentido da frase é o mesmo, né? Ok? Você gostaria? Would you like some coffee? Você gostaria de um café, né? Então, um café em inglês a gente fala some aqui, né? O some, ok? Depois a gente vai falar um pouco também desse some, né? Mas aqui nesse momento você só tem que saber que a gente usa um café, seria some coffee, né? Um pouco de café, né? Preferências. I would like to travel.
eu gostaria de viajar, né? Ok? Eu gostaria. She would prefer tea. Ela preferiria chá. Isso. Então, para preferências, né? Eu preferiria fazer isso. I would prefer. She would prefer tea. Situações hipotéticas. Então, aqui usa o que é a condicional mesmo. Se aquilo acontecesse, eu faria aquilo. Se eu nascesse em outro país, eu seria rico. Então, seria essa situação que você usa would. Então, aqui, if I had money, se eu tivesse dinheiro, I would buy a car. Eu compraria um carro, ok? If I had money, I would buy a car. Então, eu compraria. I would buy, ok? O que você faria? What would you do? O que, né? A gente aprendeu já. What would you do? O que você faria, né? Fazer é do também, né? Então, você faria, would you do, ok? Hábitos no passado. Então, você também usa would para falar do passado, tá? Mas tem um porém, tem um porém. Quando você for usar, ele tem que estar no... O que você está falando tem que estar no contexto já do passado. Ou seja, você tem que contextualizar. Você tem que falar, por exemplo, quando eu era criança, quando eu estava na escola e por aí vai. Então, você já naquela época, entendeu? Então você tem que dar você tem que contextualizar já que está no passado, né? Senão não faz sentido. Senão você está falando a condicional normal mesmo que a gente viu até agora, né? Então, por exemplo, when I was young, I would play soccer every day. Quando eu era jovem, eu jogava futebol todos os dias. Então, é um hábito passado, entendeu? É um hábito passado. Então, não é que eu jogaria, né? Eu jogaria. Não, eu jogava mesmo, né? No português a gente fala como eu jogava, né? Ok? Então, para a gente finalizar aqui, a gente tem as contrações comuns, né? Então, I would, a gente vai usar I'd, I'd. E aí vale para todos os sujeitos, né? I'd, you'd, he'd, she'd, né? Vale para todos, tá bom? E o would not, né? Que é a negativa, a gente vai usar wouldn't, wouldn't. Então a pronúncia é essa, wouldn't, ok?